A paz do Senhor, igreja. Quem tem Bíblia? Fazer uma pergunta dessa depois de que o pastor Marco falou tanto sobre orar e ler Bíblia, né, irmãos? É até redundante. Queridos, vamos aproveitar a leitura que o pastor Marcos fez em João capítulo 7. João capítulo 7. Nós vamos reler mais uma vez o texto que ele leu há pouco tempo, João capítulo 7. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 37 ao 39. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Espírito Santo de Jesus, eu te peço encarecidamente, vem em nosso socorro, que possamos ser canal, que possamos ser instrumento, que possamos esta noite alcançar as necessidades de cada vida, que, Senhor, possamos alcançar o propósito de transmitir palavras de vida eterna. Eu oro por cada um que aqui está, eu suplico a Ti, alcança, meu irmão, abrindo o entendimento, Senhor, abrindo o seu entendimento, o coração, e que seja neutralizado, Senhor, toda ação do mal, todo bloqueio mental, em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Por favor, se assente. Jesus estava na festa dos tabernáculos, ou das tendas, ou das cabanas. Até hoje é comemorado em alguns lugares, principalmente entre os judeus. Até quem não é judeu, que é judaizar, pratica a festa das cabanas. Isso não é para crente, é para judeu. Porém, Jesus, por duas vezes, no versículo 14, Jesus, ele está no meio da festa. No capítulo 7, versículo 14, diz que Jesus está no meio da festa. E a festa era de 8 dias. E naqueles 8 dias, havia grupos de judeus, juntamente com os sacerdotes, eles saíam, pegavam água na fonte de Gion, ia também à fonte de Siloé, o enviado, e traziam, e vinham aquelas procissões, e chegavam na entrada do templo. Havia um sacerdote, e ele derramava água sobre uma rocha, e no último dia não era derramado aquela água. E quando, no último dia, Jesus esperou o último dia, diz aqui no versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Parece uma ousadia que não encontramos muitas vezes em nossos dias. Porque Jesus, ele tinha pregado contra o ritualismo exacerbado, as lideranças do templo, e o templo virou um lugar de morte. O templo virou um lugar de perseguição, o templo virou um lugar de manipulação, o templo virou um lugar onde nós observamos aqui no capítulo 7 ainda, no versículo 10, diz assim: Mas quando seus irmãos tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas
como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e dizia: onde está? E quando nós olhamos mais na frente, no versículo 32, os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Então, Jesus estava vivendo um momento muito difícil. A perseguição das lideranças judaicas, dos herodianos, dos saduceus e fariseus. E Jesus ele estava exatamente procurando não aparecer publicamente, a menos que o Espírito Santo o conduzisse para certos momentos. E Jesus, neste dia, ele esperou o último dia da festa, quando não se colocava água sobre a rocha. Então Jesus chega e grita essas palavras que eu acabei de dizer aqui, ou de gritar. Talvez para você, com a mentalidade ocidental, não perceba, não entenda o ato que Jesus fez. Talvez nós não entendamos, porque nós temos uma mente que não é uma mente judaica. Nós temos uma mentalidade de crentes vivendo no Ocidente. Mas quem estuda judaísmo e procura descobrir o que Jesus fez ali, ou qual era a cultura daquela época, percebe-se que tem todo o significado que Jesus fez. Jesus ele começou a dizer ali que, a partir daquele momento, ele era o templo. Jesus começou a dizer que o significado, tudo aquilo que o templo representava para a antiga aliança, ele agora representa para a nova aliança. Ele veio estabelecer uma nova e eterna aliança. E nessa nova e eterna aliança, eles não precisavam subir a Jerusalém para adorar naquele templo. Ele agora era o verdadeiro templo que fazia sombra, ou seja, aquele templo ali era uma sombra do verdadeiro templo, o templo que se chama Jesus, que veio e tabernaculou quando nasceu. Jesus, ele tabernaculou entre nós. Diz o texto sagrado de João que vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio morar com os homens e ele agora é o templo. Agora Jesus, ele fala uma coisa interessante aqui, algumas coisas interessantes. Primeiro, havia uma esperança de que o Messias traria salvação. Havia promessas bíblicas de que o Messias viria com palavras de salvação, de que o Messias viria como libertador da nação. E Jesus chegou. Jesus chegou, e quando Jesus chegou, ele veio trazendo exatamente o que a palavra de Deus revelara para o seu povo, para a nação de Israel. Mas Jesus veio suplantar tudo ainda mais, porque ele não veio apenas para os judeus, porque diz a palavra, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então Jesus suplanta, Jesus vai além, diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você foi alcançado pela rejeição de Jesus. Jesus foi rejeitado pelos judeus, o seu povo, para que eu e você fôssemos alcançados. Você entra na promessa por causa daquilo que fizeram contra Jesus. Diga graças a Deus. Aleluia. Agora veja, Jesus, ele quando diz isso, quando ele fica de pé e ele grita essas palavras, ficaram olhando para ele. Talvez alguns judeus ficaram irados mais ainda, porque estavam perseguindo ele. Ele aparece no meio, ou seja, no meio da festa, e agora no último dia da festa, e ele grita essas palavras. E grita o quê? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E parece que fica no ar, mas Jesus complementa aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. Do seu ventre, do seu interior, correrão, fluirão
rios de água viva. Agora, preste atenção a isso. Eu estava lendo, eu até já falei outra vez aqui, pastor Marcos, alguns anos atrás, onde na Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Alguém se lembra? Todo mundo calado? Ninguém? Alguém se lembra? Ninguém, né? Pois é, eu imaginava que alguém fosse dizer isso. Mas ali, Jesus não é água da vida. Ele tira, ele diz, mulher, se tu souberas aquele que fala comigo, tu me pedirias, eu te daria água viva. Então, de Jesus é que sai a água. Ele não diz que é água, mas ele diz que ele é o poço onde sai a água que sacia, que descedenta toda a necessidade do homem. Jesus, ele é a fonte. Assim como lá em Israel, quando o povo hebreu estava no deserto e clamaram por água, e Moisés foi lá e feriu a rocha, e da rocha brotou água. Aquela rocha diz lá em Coríntios que a rocha era Cristo. Então Jesus, ele é a fonte, ele é a rocha de onde brota água viva. E eu estava pensando nisso, sabe, pastor Marcos? Eu estava pensando nisso e eu anotei algumas coisas aqui. Eu sei que não vai dar tempo falar tudo, mas Jesus, ele é o próprio Siloé, ele é o próprio enviado. Jesus é o próprio enviado, onde eles iam buscar na fonte a água, o enviado. E Deus convida todos quanto quiserem a se aproximarem dele para tirar água viva. Veja, lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 1, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e pão. Jesus talvez esteja pensando nesse texto. Mas podemos olhar ainda Isaías 43, 19 e 20, que diz assim, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Mas quando olhamos ainda Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque o meu povo fez duas coisas, ou duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Era a situação de Israel. Israel clamou a Deus que é a fonte das águas verdadeiras, e agora Jesus se apresenta como a fonte, como a rocha, onde sai a água de Deus para toda a humanidade. E quando aquela mulher samaritana, ela corre lá na aldeia, e quando anuncia o que encontrou alguém que ela tinha algumas visões dele, que era judeu, que era profeta, e agora ela encontra o Messias, e quando volta os cidadãos, ouvem Jesus aquele dia, e quando acaba de ouvir, diz assim, já não é mais pelo dito da mulher, mas nós temos visto e sabemos que tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Então Jesus é o Salvador do mundo. Toda a humanidade pode ser alcançada por Cristo, desde que eu e você saiamos e preguemos a palavra de Deus a todas as nações. Agora veja, queridos, todo rio tem uma fonte. Amém? Eu já disse aqui que a fonte é Jesus. Mas, eu olhando para isso, Jesus é a fonte das águas da vida. E relaciona-se com o templo, né? A rocha no deserto. Ele fendeu as penhas no deserto, como diz o Salmo 78, 15 e 16. Deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair água da rocha e fez correr águas como rios. Essa rocha acompanhou os israelitas no deserto, como eu já citei aqui. Agora, interessante, queridos, que a fonte é Jesus,
todo rio, ele nasce em algum lugar. Amém? Mas que rio é esse? É o rio do Espírito. Porque no versículo 39, diz aqui, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Os que nele crescem. Mas até então, o Espírito ainda não fora dado. Ele não fora dado como outro Consolador. Ele não fora dado como o ministério da consolação. E aí tem ainda na escatologia, alguns dizem, quando o Espírito Santo sair da terra, ele não pode sair da terra porque ele é Deus. A questão é que nós não entendemos os textos bíblicos. A questão é que o Espírito Santo, ele veio com o ministério do outro, como o Consolador, como o Paráclito. E quando acabar o ministério dele aqui com a igreja, ele sobe com a igreja, acaba-se o ministério do Espírito Santo como outro Consolador, e então, a partir daí, o mundo estará sem a consolação de Deus. E nós estaremos sendo consolados com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Agora é também interessante dizer que lá em João 19:34, diz assim, contudo os soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E eu estava olhando esse texto e descobri que tem duas coisas aqui, sangue e água. O sangue representa o amor de Jesus para com o Pai, representa o amor de Jesus para com o mundo, representa o amor de Jesus para com todos os discípulos e com a igreja. Ele morreu pela igreja, ele morreu pelos ímpios, ele morreu por mim, ele morreu por você, e demonstra de braços abertos que ele morreu por todos. Mas tem uma coisa, o segundo ponto é que o sangue aqui, na primeira nós encontramos o artigo, refere-se àquele que habita em Jesus, o Espírito que habita em Jesus com amor, e o Espírito Santo dentro de Jesus, compungindo Jesus para amar cada vez mais. Agora, o segundo, nós encontramos aqui, porque quando nós olhamos, João 1,32 diz assim, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Dá até para pregar sem, eu consigo pregar sem microfone, minha voz é... Veja, queridos, então nós encontramos aqui que o Senhor, ele tem o Espírito habitando nele, e quando nós olhamos lá em Atos capítulo 10, 38, que diz que o Espírito Santo operou na vida dele, por isso que ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Espírito Santo ungiu no batismo, o Espírito Santo estava nele, publicamente João vê o Espírito descendo sobre Jesus. Mas a Bíblia menciona que desde o ventre ele já era cheio do Espírito Santo. Então Jesus, ele era completamente dominado pelo Espírito Santo. Mas que bom que ele era completamente cheio do Espírito Santo, porque ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele deixou exemplo e ele mesmo é a fonte. Ele é a fonte do amor de Deus, ele é a fonte do Espírito Santo. Mas aqui nós encontramos a segunda, sem artigo, designa o Espírito recebido pelo homem. E a este mesmo, enquanto ao recebê-lo, transforma-se em Espírito. Nós nos tornamos seres espirituais quando somos inundados pela presença de Cristo, Espírito de Cristo. E aí nós passamos a ser pessoas, seres espirituais. Diga graças a Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, do Espírito nasce o Espírito, da carne nasce carne, mas do Espírito nasce Espírito. Se você está no Espírito, guiado pelo Espírito, se ele testifica no teu Espírito, você é filho de Deus. Eu disse que toda fonte, ou seja, que todo rio tem uma fonte, amém? Mas todo rio tem uma margem. Diga margem. Quem sabe o que é uma margem? Margem, digamos que isso aqui seja um rio. A margem é de lá a lá. Nós
lá na terrinha, chamam de barreira a barreira quando o rio está cheio. São as margens. E qual é a margem que nós encontramos o Espírito Santo? A margem, nós podemos dizer que é o próprio Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Mas eu também posso dizer que a margem é a palavra. A margem é a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a palavra de Deus é que testifica de Jesus, e Jesus, ele testifica do Espírito, o Espírito testifica de Jesus, a palavra fala do Espírito, e nós encontramos que o Espírito, ele é Deus verdadeiro. Nós encontramos que o Espírito Santo, no Salmo 139, ele é onipresente. Lá em Hebreus capítulos 9, 14, ele é eterno. Nós encontramos em 1 Coríntios 2, 11, que ele é o Senhor. Nós encontramos que ele corresponde à divindade nos seus atributos, nos seus dons, e ele é o próprio Deus. Quando Ananias e Safira mentiram, então Pedro diz: por que vocês intentaste contra o Espírito Santo? Vocês mentiram ao Espírito Santo. E diz lá no versículo 3 e 4 do capítulo 5, vocês não mentiram a homens, mas a Deus. Aquele versículo chama o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz: no ano que morreu Euzias, eu vi Javé, eu vi o Senhor Jeová. E aí ele fala como é que é esse ser glorioso. Mas quando nós olhamos em João capítulo 12, nós encontramos que aquele Jeová é o próprio Cristo, em João capítulo 12. Mas quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós descobrimos que aquele Jeová é o Espírito Santo. Então, que coisa linda é a Trindade, porque Deus é verdadeiro e se manifesta em três pessoas. Então nós observamos que a margem é a palavra. E ao mesmo tempo a margem, assim como a palavra respalda Cristo, a palavra é o próprio Cristo, é a consubstanciação do verbo, porque Jesus no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, onde isso? Está na palavra, está na Bíblia. A Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse a presença do Espírito Santo. E se de Gênesis a Apocalipse a presença do Espírito é real, então a margem é a própria palavra. Diga graças a Deus. Agora, você percebe que um rio, ele tem gradiente? Todo rio, ele tem profundidade, sim ou não? E eu estou falando isso baseado no texto que eu li, tá, gente? Talvez eu não esteja elencando, correlacionando, mas eu estou baseado no texto que eu acabei de ler. Veja, eu vou voltar para o texto, porque senão o pessoal não vai entender. Eu estou dizendo que todo rio tem profundidade. No versículo 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de onde? Fluirão do seu ventre, do seu interior, diz outra Bíblia, outra tradução. Do seu interior, das suas entranhas, fluirão rios de água viva. O que é que nós aprendemos aqui? Se ele vem de dentro, ele está onde? No interior. E se é o interior, ele está fluindo do interior, então fala da profundidade de que ele flui, porque eu estou em Cristo, escondido em Deus. E porque eu estou em Cristo, escondido em Deus, como diz Colossenses 3,3, então o Espírito Santo de Cristo, ele veio habitar em nós, a igreja, e agora ele aqui dentro, ele habita aqui dentro de mim. Eu tenho a alegria dele, eu tenho o fluir dele. Quando eu falo, é ele falando. Quando eu pulo, é ele agindo dentro de mim, testificando dentro de mim. Quando você canta no Espírito, todo mundo percebe. Quando você prega no Espírito, todo mundo percebe. Quando você fala com amor, todo mundo vê a presença do Espírito Santo. Quando você adora aqui com o Espírito, todo mundo percebe que você é diferente.
Mas todo rio tem um gradiente. O que é gradiente? Alguém sabe o que é gradiente? Militar sabe muito o que é isso. 33 anos na vida militar, fazendo surobe. Não confunda com outra palavra. Surobe. É para saber o gradiente do mar, do rio. Coloca-se o lugar mais alto onde o rio, ele, na sua enchente. E gradiente é como os lugares que ele vai se aprofundando. Para 1 metro, 2, tantos da praia do rio, de tantos metros, ele dá tantos centímetros, ou tantos metros, com 3 metros, dá tanto de profundidade. Isso se chama gradiente. Está rindo, né, Lucas? Então, gradiente é a inclinação do rio. Mas onde é que nós encontramos isso? Primeiro mostrei que ele é dentro, tem profundidade. E a profundidade em nós é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E esse Espírito que é Deus que habita dentro de nós temos um gradiente, temos uma inclinação para buscá-lo. Tem gente, como diz aqui o texto de Ezequiel, veja o que diz Ezequiel a partir do versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos... Tem Bíblia aí, crente? Está com Bíblia aberta? Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. E dava onde? Nos artelhos ou nos tornozelos. Então, quer dizer que ele estava caminhando 1000 côvados e a água ainda estava nos tornozelos. Mas veja, no versículo 4. E mediu mais 1000 côvados e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então, 1000 côvados nos tornozelos, mais 1000 côvados no joelho. Mas chega aqui, veja o que diz aqui. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Água nos lombos. Então tem 1000, 2000, 3000. Que coisa linda. E mediu mais 1000. E era o rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E de onde vem esse rio? Ele vem do trono de Deus. Então, meu irmão, isso mostra as etapas, as dimensões de caminhada em busca da profundidade com Deus. E o Espírito Santo é representado exatamente aqui por essas águas que vêm do trono de Deus. E quando eu olho para isso aqui, eu fico fascinado, porque o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que é profetizado lá acerca da casa de Israel, ele habita na igreja. Agora você já viu como a terra que tem água, ela é viva, é vitalizada, ela traz vida. Quando a água está numa terra, a terra é fértil, é colorida. Meu irmão, a vida de um crente que tem o Espírito Santo, que não é um crente religioso, mas que ele vive nessa dimensão de buscar a presença de Deus, de caminhar, a oração das 23, a oração das 4h59, a oração das 8h09, e ele caminha, ele quer mais, ele caminha, ele começa lá nos tornozelos, mas ele caminha, e daqui a pouco está nos joelhos, daqui a pouco caminha mais, está nos lombos, mas vai chegar no momento que você vai nadar. Está passando luta, tribulação, mas tem uma coisa, você tem a alegria de Deus. Agora você já percebeu que os rios, quando sai da fonte, vai saindo da fonte e ela vai começando a se juntar águas, daqui a pouco começa a ficar um rio caudaloso, daqui a pouco passa a ser um barulho tremendo, já viu? Meu irmão, assim também é o rio do Espírito na igreja.
É um que olha lá e diz aleluia. O outro do lado diz glória a Deus. Um diz santo, 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 santo. E a presença de Deus ardendo, fluindo, fluindo. O que é isso? É a presença. Como diz em Apocalipse 1,15. Os pés semelhantes. Ou seja, aqui nós olhamos e vemos que o rio, ele é um rio que cria aos nossos ouvidos barulho. E o crente que é cheio do Espírito Santo, ele é barulhento mesmo. Ele não tem vergonha de dar glória a Deus. Ele não tem vergonha de falar. Ele não tem vergonha de testemunhar. Ele tem alegria de dizer que é do Senhor Jesus. Agora você percebe como o rio também é poderoso? O rio, quando ele começa a estar fluindo muito, nada fica na frente dele. O que fica na frente ele leva. Ele arrasta tudo que vem pela frente. Ele afasta as impurezas, o lixo. O Espírito também faz isso na nossa vida, meu irmão. O Espírito Santo, quando começa a fluir, começa a fluir, começa a fluir. O rio de Deus vem, vai levando o pecado, vai levando as desgraças da vida, vai levando a sujeira, vai levando os maus hábitos, vai levando tudo que não presta. Ninguém segura um crente cheio do Espírito. Aleluia. Ninguém segura você quando estiver cheio, transbordando do Espírito. Sai da frente que eu vou passar. E os demônios saem de lado porque você está cheio do Espírito Santo. Não vou ler os versículos, meu tempo já acabou. Onde há a presença do Espírito Santo, a glória e aleluia. Amém. Agora veja, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, o que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ouça, eu quero somente enfatizar isso para encerrar. Em Atos capítulo 1, se você for lá para Lucas, o escritor Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus diz em seguida, porque ele diz isso, e ele se afasta, abençoando os discípulos, e de repente ele começa a subir. E na hora que ele está para subir, os discípulos, talvez quando estavam caminhando para a parte oriental do Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam para Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, se era aquele tempo que ele iria restaurar o templo a Israel. E Jesus disse, não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder. Mas recebereis, a igreja está viva, mas recebereis ao descer sobre vós para pular, amém? Para ficar marchando. É isso. Para ficar rodando. Para ficar. É isso. Não. Sim ou não? Para subir na pilastra, ficar igual a macaco, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Para subir numa árvore de um lado e dizer, bata aí, bata a foto, bata a foto. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Porque o que nós temos visto, e tem sido um engano, é uma falácia, é uma distorção. Pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, para ajuntamentos de roda-pula, envergonhando o Evangelho. Tem gente que envergonha o Evangelho, aí não tem hora, só tem hora de começar, e quando começa, e vai até 1, 2, 3 da manhã, ninguém reclama. Porque tem cantor de fora, pregador de fora, vem de longe, e a pessoa vai a pé, sai lá da Ribeira para ir lá para não sei para onde, para quê? Para pular e para rodar.
Isso é poder de Deus. Jesus derramou o sangue dele, Jesus deu o Espírito Santo dele, para nós ficarmos pulando e rodando. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, para você não ficar zangado comigo. Se ficar também não vou ficar chateado não, é direito seu. Eu sei que você é cheio do Espírito Santo, não vai ficar. Isso aqui é uma casa de ensino, casa de pão. E se é casa de pão aqui é para aprender mesmo, meu irmão. Pastor Marco tem falado aqui, e coaduno com ele, eu estou juntamente com ele, com essa responsabilidade também como pastor da DIG. Se eu não falar, se ele não falar, quem vai falar? Agora, pastor Marcos, uma coisa é o que o senhor diz aqui. Nós pregamos teoricamente isso aqui. Agora, se nós, pastor de congregação, chegamos lá na congregação e provocamos o povo para pular e para rodar, porque vai ter ajuntamento, porque vai ter muita gente, porque nós queremos ficar bem na fita com todo mundo. Que história é essa? Jesus não derramou o sangue dele, Jesus não deu o Espírito Santo dele para fazer escândalo, para envergonhar na internet. O Espírito Santo veio para que você e eu sejamos testemunhas. Nós precisamos frear isso, porque tem sido uma vergonha, uma mácula no movimento pentecostal. Basta ler a história das Assembleias de Deus. E você vai ver que Gunnar Wingre, ele saiu e ele foi lá para o Rio Grande do Sul, porque disseram que o Espírito Santo estava sendo dado. Gente rodando, pulando, fazendo cacuete e se contorcendo. E tem gente que fica igual aos demônios que manifestam na macumba. 2010, pastor. 2010 eu estava numa congregação aqui. Roda. Daqui a pouco senta todo mundo porque parou a bateria. A música parou. Daqui a pouco agora vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem vem? As mesmas pessoas que estavam rodando. Não era o poder de Deus? Não era o Espírito Santo? E começaram a rodar. Ou seja, começaram a orar por aquelas pessoas. E caíram 7 pessoas à frente. Na frente, 7. Corre aqui, pastor Donifan. Quando eu chego lá, fui orar. Então, foi arrebatado pelo demônio. Em nome de Jesus, qual é o teu nome? Demônio. Esses movimentos, irmão, são porta aberta para demônios. Esses movimentos, pessoas que manifestavam na macumba, lá na bruxaria, viviam nas encruzilhadas, recebendo charuto, fumando charuto, bebendo cachaça. Essas mesmas pessoas que dizem que vão para a igreja, muitas vezes não vêm para Jesus, vêm para a igreja. Muitas vezes vêm para a igreja, mas não vêm para Jesus. Eu não prego a minha denominação, eu não prego religião, eu prego Jesus. Porque quando eu prego a palavra de Jesus, eu falo sobre a graça. E o que é graça? É o poder de Deus. O que é graça? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é graça? O que é graça? É o Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho são as boas notícias da graça de Deus. Olha o que diz aqui. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vós sereis minhas. A palavra testemunha aqui é Marte. Pode olhar no grego, Marte. Marte está relacionado a alguém que sofre por uma causa. É alguém que sofre por um ideal, por uma ideologia. No caso aqui, é alguém que está sofrendo por amor a Cristo, por causa da pregação da fé. E quando eu prego sobre Jesus, meu irmão, eu tenho que estar escondido e cheio do Espírito Santo, porque senão vão se levantar contra mim. E quando se levantam contra mim, estão se levantando contra o meu Senhor Jesus, porque o Evangelho é poder de Deus e incomoda mesmo. Mas quem tem o fluir do Espírito, o rio do Espírito, ele é hidratado.
Quem tem o fluir do Espírito tem alegria. Quem tem o fluir do Espírito, ele tem as águas vivas correndo dentro dele. Não sabes, não ouviste que o eterno Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhamento ao seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, os que estão cheios do Espírito, os que caminham poderosamente no Espírito, eles subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fique de pé em nome de Jesus. Se você entendeu esta mensagem, esta palavra, e você veio aqui esta noite, está afastado do Evangelho, quem sabe você veio esta noite precisando de realinhar a sua vida, de uma nova diretriz. Você veio querendo Deus na sua vida, querendo fluir do Espírito. Não esse Espírito que é falado por aí é manipulação de quem quer holofote. Não. O Espírito que brotou da cruz, o Espírito que Jesus prometeu. Se você quiser o rio do Espírito na sua vida, sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Você vai ser tocado, alcançado, preenchido, renovado, iluminado, capacitado. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida, porque quando fala de águas também fala de salvação. É o Espírito Santo que trabalha na salvação. É o Espírito Santo que ilumina a mente do crente. É o Espírito Santo que capacita o crente para entender e se arrepender. E quando ele se arrepende, o Espírito Santo justifica. O Espírito Santo, ele transforma, regenera a vida dessa pessoa. Se há alguém aqui esta noite, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você em nome de Jesus.